Legal, gente. Começando pela televisão Transamérica, mais um programa Bate-Papo. A todos, mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. O Ignácio Rodrigues, ele é terapeuta e vai nos falar de uma técnica chamada cura prânica. Nome interessante, né? E eu também fiquei bastante curioso em conhecer, por isso convidamos o Ignácio para estar aqui conosco hoje. Ignácio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário, tudo bem com você? É um nome bacana de ser ouvido, né? Esse termo, né? Cura prânica. Qual é a origem dessa técnica? Então, antes da origem, deixa eu te explicar rapidinho o que significa cura prânica, né? Então, cura prânica é basicamente você fazer um tratamento, né? Tentar ajudar no processo de cura do paciente, sim, através do prana. Sim? Então, prana é uma palavra em sânscrito, da Índia antiga, que significa energia vital. Sim? Então, um termo que está tanto na cultura indiana, como na cultura chinesa, como Shi, na japonesa, como Ki, ou em outras culturas, na grega, como pneuma. Então, é um termo universal para designar essa energia vital. Energia vital, então, é prânica. Prânica, exatamente. Então, é cura através de essa energia vital. Perfeito. Sim? Então, a origem da cura prânica basicamente são os trabalhos de um mestre filipino chamado Mestre Choa Kok Sui, que o que ele fez foi uma série, durante 2 décadas aproximadamente, ele fez experimentos monitorados por médicos e por clarividentes, com todas as artes de cura paranormal que existiam na época. E o que ele tentou fazer foi entendê-las melhor, ou seja, ver quais são os mecanismos que estão por trás delas, os grandes princípios por trás de todas elas, e com base nisso, com base em muito teste, muito experimento, para ver o que serve de cada uma delas e o que não serve, o que é separar o que é superstição do que realmente é efetivo, e fazer uma ciência da cura prânica ou da cura energética, sim? Com base nesse estudo longo, assim, de umas 2 décadas, né? Então, tem uma abordagem bastante científica e experimental a essas artes de cura. Então, ele tem um embasamento científico. Foi feito testes? Sim, ele era engenheiro químico, então toda a abordagem dele era com experimental e monitorar o estado dos pacientes, antes e depois, obviamente, e também monitorar o que acontece basicamente com essa energia sutil, tá? No campo energético do paciente, sim? Então, o que acontece com cada uma dessas artes de cura e ver o grau de efetividade. Então, está baseado na observação, na verdade, e na experimentação. Ele tem uma visão holística do ser? Isso, tem uma visão holística do ser, mas a nossa especialidade é no campo energético do ser. É específico do campo energético. Então, uma terapia puramente energética, que não é a única coisa que você tem que tratar. Você tem que tratar a energia da pessoa, mas também o corpo físico, né, como a medicina tradicional, e também outros níveis, como o psicológico, o psicoespiritual, enfim. Mas nosso foco é energético. Sim? O pessoal de casa pergunta, mas Ignácio tem a ver com religião, com espiritualidade, ou não tem nada a ver com isso aí? Com religião, não. Tá? É aberto, universal, não se preza nenhum tipo de religião, nada disso. Com espiritualidade, talvez sim, porque em definitiva, esse mundo energético é como uma ponte para você entender certos princípios espirituais universais, das mais diversas religiões e tradições. Sim? Então, não é religioso, não é dogmático religioso, né, nesse sentido, mas sim te dá uma melhor experiência da espiritualidade. Seria a espiritualidade como alma, da referência corpo e alma. Isso. A alma é aquela energia vital que corre dentro do corpo físico. Sim, tem diversas teorias com respeito à alma, né? Mas uma delas, sim, é considerar a alma como um tipo de energia muito, muito sutil, sim? Que obviamente atravessa o corpo, não só o corpo físico, sino outros corpos mais sutis que a gente tem. O que é possível ser tratado, uma vez que é uma terapia, o que é possível ser tratado através da cura prânica? O que é possível ser tratado? Olha, desde uma febre até lesões específicas do corpo, sim? Até questões psicológicas, como ansiedade, estresse, depressão. Doenças psicossomáticas e também as doenças puramente psicológicas, uma depressão, tá? E também
questões psiquiátricas, inclusive, tá? Desde Distúrbios mentais, tá? Transtorno bipolar, Transtorno enfim. bipolar, sim, pacientes violentos, já casos um pouco mais graves também, tá? Então, paranoia. Perfeito. Enfim. Eu acho que você chegou num caso bem interessante, que eu já conversei com outros terapeutas, que eles nos dizem o seguinte: boa parte da cura depende do paciente. Se o paciente chega no estado de letargia, né, aquele estado que ele já não quer mais nada, fica difícil, porque tem que haver a comunhão entre o paciente e o seu terapeuta. Como é que você, através da cura prânica, consegue interagir muitas vezes com um paciente com um problema já avançado, com uma doença mental, vamos assim dizer, sendo que já o paciente já tem uma certa dificuldade naquela interação com o terapeuta. Como é que a terapia age para ajudar esse paciente a minimizar o seu problema? Olha, essa aqui é uma terapia que envolve um conhecimento bastante profundo de todo o que é o campo energético e o corpo energético, sobre chakras e sobre outras questões energéticas. Então, nesse caso, em casos psiquiátricos especificamente, primeiro, se o paciente não conseguir se controlar durante a sessão, é melhor, obviamente, ter o tratamento psiquiátrico primeiro, adequado, sim, a medicação e tal que precisa. Mas uma vez que o paciente está mais ou menos disposto ou está tranquilo para começar a fazer uma terapia energética, em que consiste basicamente? Consiste em remover certas energias, tá, do campo energético dele que estão causando ou que estão impedindo com que ele consiga melhorar. Sim? Então, primeiro, tem o princípio de limpeza, sempre tem princípio de limpeza, ou purificação, ou tirar bloqueios energéticos. Seria buscar o equilíbrio daquele corpo físico. Daquele corpo energético. Energético, na verdade. Através do equilíbrio do corpo energético, o corpo físico responde. Ah, perfeito. Tá? Ele é como um reflexo do corpo energético. Sim? Mas, então, primeiro você desbloqueia, para que o paciente tenha uma melhor visão das coisas. Vamos fazer uma analogia. Eu tenho aqui um computador, como se eu estivesse tirando, antes de iniciar o trabalho com esse computador, tirar alguns softwares que estão causando... Fazendo uma limpeza de disco, de disco duro. Eu vou tirar lá um programinha aqui, outro programinha, até que ele me dê condições mínimas de eu poder manusear esse computador. Isso, então o primeiro princípio sempre é limpeza. O segundo princípio, que também é tão importante quanto, é o princípio de energização. Ou seja, você também tem que dotar de suficiente energia sutil para que o paciente para que os processos de recuperação do paciente se acelerem e fiquem mais rápidos, tá? Então essa energia funciona como um combustível, como um catalisador de processos de autocura. Ok? Então, primeiro sempre temos que desbloquear ou remover os bloqueios para que essa energia, depois que a gente vai pôr, consiga fluir facilmente por todo o sistema do paciente. Analisando, claro que cada indivíduo é um ser único, mas se nós pudéssemos fazer uma analogia, quais são os principais problemas que causam esse desequilíbrio energético do ser? É uma pergunta muito ampla, porque tem muitas coisas. Sim, a gente sabe que tem muitas variáveis, né? Sim, tem dos fatores mais físicos, né? Ou seja, exposição ao clima, má alimentação, maus hábitos de vida, sim? Tem, obviamente, os fatores emocionais e psicológicos, sim? Tem os fatores ambientais, ou seja, por exemplo, um ambiente de trabalho estressante e tal, pode causar a longo prazo doença, sim? Tem os fatores emocionais e tem os fatores também de tipo kármico, tá? Que basicamente consiste em aqueles efeitos das suas ações passadas, tá? Seja nessa vida ou em outras vidas. Então tudo isso aí pode influenciar no ser humano de tal maneira que ele vai perdendo a sua energia vital. Isso, vai perdendo... Como se fosse uma vela que fosse diminuindo a sua intensidade de luz. É assim, esse campo energético funciona como se fosse uma bateria para o nosso corpo, uma bateria que dá energia vital, sim? Agora, nós estamos rodeados de energia vital. O problema é o seguinte, porque se estamos cheios de energia vital no ambiente e no lugar, por que a gente às vezes se sente com falta de energia? Não consegue captar essa energia. Então, por quê? Porque tem defeitos nesse mecanismo, nessa bateria. Então, se você não arruma essa bateria, que é esse campo energético, sim? Que é a nossa especialidade de arrumar esse campo energético, essa energia não consegue ser assimilada e penetrar no sistema do paciente para ter uma vida muito mais energizada, vamos falar assim. E o ser humano é pura energia. Sim. Se a pessoa levanta de manhã,
cabisbaixo, cansado, né? Uhum. Isso é falta de energia. Isso é falta de energia. Isso é falta de energia. Essa energia se esvaiu Isso. e ela por si só chega num ponto que ela não consegue mais se equilibrar, se energizar, conseguir captar a energia do ambiente e conseguir também fazer essa energia circular. É como esse celular, que aliás esses dias estava estragado, aquele meu celular. Ele tem aqui a sua bateria e tem um carregador. Isso. Hã? Isso. Se estragar, por mais que eu bote ele na tomada, ele não permite a retenção de energia. Exatamente, exatamente. Aí Então, entra você pode a pôr um prânica. monte de energia, mas se a bateria não está funcionando bem, Perfeito. não vai ser... Como que o terapeuta, da onde que ele capta essa energia e como que ele transmite para o paciente essa energia? Legal. E uma terceira pergunta, como é que o paciente retém essa energia? Ótimo, ótimas perguntas, muito profundas, aliás, muito legal. Então, primeiro que nada, tem várias fontes dessa energia, tá? Dessa energia vital. Uma são as fontes externas, sim? Esse prana vem basicamente do sol, do ar e da terra, Ok. sim? Então, por isso que eu falo que estamos rodeados de prana, ou de energia vital, tá? Estamos como em um oceano de energia vital, na verdade. Claro, em certos ambientes tem maior intensidade dessa energia e em outros ambientes tem menor Só deixa eu intensidade. fazer um parênteses aqui, até mesmo para esclarecer o telespectador. A gente conhece transmissão de energia, muitas vezes, quando a gente liga com a espiritualidade, com o passe, né? Com o passe espírita, né? Que tem lá o médium, né? Que faz um passe, enfim. Tem alguma correlação ou não? Sim, mas não tanto. A técnica de cura prânica é puramente energética, não envolve nenhum tipo de mediunidade, nada disso. Então supõe-se que o terapeuta é somente um canal ou um cabo condutor dessa energia que ele pega de algum lugar. Exato. Então ele vai fazer de canal, exatamente, vai absorver conscientemente, tem técnicas para você aprender a fazer isso conscientemente, absorver a energia do ambiente, mas não só do ambiente, tem outras fontes que são fontes espirituais, tá? Tem certas energias mais espirituais, que vêm da sua alma superior ou de Deus, em definitiva, tá? Então, mas são diferentes tipos de energia. Sim? A cura prânica trabalha com esses diferentes tipos de energia porque cada uma tem diferentes efeitos sobre o paciente. Tá? Então, basicamente, o terapeuta absorve conscientemente e canaliza e transmite conscientemente ao campo energético do paciente. Nesse transmitir, muito bem, você captou, o terapeuta captou a energia do cosmos, né, de Deus, enfim, e transmite através do que? De uma imposição de mãos, você toca no paciente, existe um transe por parte do paciente, ele vai entrar num estado de hipnose, ele vai dormir, ele vai estar consciente? Não. Como é que é essa correlação? Ele pode ficar consciente, de fato é legal que fique consciente, a gente não pede nada assim de hipnose, de nada disso. Simplesmente sim, a gente faz, como terapeutas, fazemos certas coisas para que o paciente fique mais receptivo a essa energia. Por quê? Porque a receptividade e a condutividade é um fator importante no processo de cura, sobretudo a cura energética. Ele tem que ficar tranquilo, né? Tranquilo, aumenta a receptividade, mas não só isso, também, se o paciente está muito negado, tipo, olha, não estou nem acreditando, não quero... Negativo, ou no fundo, tem alguns pacientes que têm conflitos, ou seja, por um lado querem se curar, por outro lado ganham alguma coisa de não estar curados, tá? Então, até que ele não resolva esse conflito, também a energia, ou seja, a energia vai ser mais difícil com que ela entre. É uma barreira a mais. É uma barreira a mais, porque esse campo sutil da pessoa é muito manipulável pelas intenções e pelas emoções. Não é tanto como físico denso, sim? Sino que é muito mais manipulável. Assim que você pensa em alguma coisa, esse campo energético muda. Tá? Ignácio, uma sessão de cura prânica, eu não sei se é o termo, sessão? Sim. Ela demanda quantos minutos, quanto tempo? Então, vai depender. Se forem coisas simples... É individual? Ou ela pode ser uma cura prânica num grupo de pessoas? Pode ser feita em um grupo de pessoas também, mas geralmente a gente trabalha mais individual, mas pode ser feita assim, em outros níveis da cura prânica a gente aprende essa cura grupal, vamos falar assim, em grupo, né? Mas quanto demora vai depender um pouco da questão. Por exemplo, se for uma lesão bem concreta, vamos supor, uma lesão de joelho, né? Do meu joelho, para um terapeuta experimentado, você pode fazer uma sessão até de 5 a 10 minutos, tá? Agora, para alguma questão que envolva
seja uma questão mais sistêmica do corpo físico, obviamente se você vai tratar um câncer, por exemplo, uma das sessões que dura mais. Vai demandar mais tempo. Então pode chegar a demandar até 1h30, 2 horas. Uma última pergunta, intervalo entre uma sessão e outra, e agora sim, última pergunta, pela tua experiência e anos de prática na cura prânica, qual que é o percentual de satisfação, quando eu digo satisfação, é de atingir o objetivo que o paciente quer, seja uma dor física, uma dor espiritual, uma dor da alma, ele já sente seu efeito positivo a partir da primeira sessão? Já é possível sentir esse frescor? Sim, a grande maioria dos pacientes já sente da primeira vez que faz, a grande maioria. Sempre tem as exceções, que claro, assim, por diferentes motivos não acontece, mas a grande maioria sim. E a frequência, essa é uma pergunta bem importante, porque às vezes as pessoas acham que é uma consulta tipo como de um psicólogo, né? Ou de um médico, né? Que você vai fazer uma consulta a cada tanto e receita certos medicamentos. Não, isso aqui é um tratamento, então tem que considerá-lo mais como se fosse uma fisioterapia. Você precisa repetir, né? Precisa ter uma certa frequência, não adianta fazer fisioterapia uma vez por mês. Claro. Quer dizer, adianta, melhora mas vai chegar um pouco, num mas... ponto que você, vou usar uma palavra que não é correta, vai dar alta, vai liberar, vai dizer, ok, você já está equilibrado, o computador já está equilibrado. Isso. Então, o terapeuta prânico tem ferramentas para avaliar como está ficando o trabalho energético. Perfeito, tá? perfeito. Para diagnosticar energeticamente o paciente. Você sabe como o paciente entrou energeticamente antes da sessão de cura e depois. Né? Então, você sempre vai tentar com que esteja bem equilibrado. Bom, o assunto é longo, eu prometo trazer o Ignácio outras vezes para falar um pouco mais sobre a cura prânica. Tem muita coisa para falar, né, Ignácio? Muita coisa. Mas, a princípio, eu vou pedir que ele deixe para nós aí um contato, um site, alguma coisa assim, para que você de casa, caso tenha interesse em conhecer um pouco mais das técnicas da cura prânica, possa entrar em contato com o Ignácio. É isso? É isso. Por favor. É isso. Então, pode entrar, por exemplo, no nosso site, estudio, com S, né? estudiopranico.com, ou também na nossa página de Facebook, que também buscam por Estúdio Prânico. Estúdio Prânico. Estúdio Prânico, que é o nosso centro em Curitiba. Ok. E bom, meu WhatsApp celular, para quem quiser também, é 41998472788. Maravilha. Ignácio, muito obrigado, pela tua presença. Até uma próxima ocasião. Vamos chamar intervalo comercial. Na volta nós vamos falar com a Life Coach, a Fábia Gouveia, que veio acompanhado de 2 bailarinas. Depois do intervalo.